Bom dia, contatos do Facebook, amigos. Estou aqui nesta live para me falar um pouquinho a respeito do meu tão esperado livro, União de Propósito. Estarei fazendo uma pequena resenha a respeito deste meu livro que estarei lançando agora, dia 19. Bom, pessoal, então mais uma vez, sejam todos bem-vindos à live Resenha União de Propósito. O que é União de Propósito? O que eu estou me referindo? Estou me referindo ao livro que estarei lançando agora, dia 19, próximo sábado, a partir das 19h30. Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Dionis Oliveira, tenho 29 anos. Hoje estou pastoreando a igreja maravilhosa que é a ICB Curianópolis. Todo o trajeto da minha vida, eu dou graças e honras a Deus. Creio no único Senhor, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Tenho uma esposa maravilhosa que está grávida, esperando o nosso segundo filho, que será o Atos, né? E tenho o meu primogênito, tem 5 anos, que é o Apolo. Eu queria começar citando um versículo que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que acontece na minha vida, eu dou crédito a Deus, porque tudo que aconteceu cooperou para o propósito que Ele tem na minha vida. E justamente é isso que eu falo um pouco no livro, tá? Então, eu vou começar falando a respeito do tema União de Propósito. Que significa essa união de propósito? Bom, esse tema ele surgiu na minha vida quando eu estava ouvindo uma pregação do meu pastor superintendente, e ele falou o seguinte: nessa época eu era jovem, eu estava sendo jovem na igreja, e ele falou assim: olha, Deus não une pessoas, Deus une propósito. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi do meu pastor, e ela me marcou. Eu guardei ela comigo e fiquei refletindo a respeito disso. Mas união significa tornar único duas partes. E propósito, o que é? Propósito é o objetivo, é o intuito e é a finalidade pelo qual Deus deseja alcançar através da minha vida, através da sua vida. Então o propósito é aquilo que Deus deseja alcançar, que Deus deseja fazer através da sua vida. Então Ele te designa um propósito, um objetivo, uma finalidade e um intuito. Então a união de propósito é quando Deus pega, digamos por exemplo, um homem, e Deus deseja que a finalidade na vida deste homem seja, por exemplo, pastorear uma igreja ou ser um ministro de louvor. Deus quer alcançar pessoas através do louvor, ou então Deus quer alcançar pessoas através da vida daquele homem. Porém, para que Deus cumpra esse papel na vida dele, né, é necessário que na vida de outra pessoa, né, complete aquele propósito. Então Deus pega uma mulher, onde Deus também tem um propósito na vida dela, e junta esses dois propósitos, né, para unificar em um único propósito, que é o propósito de Deus, que é a vontade dele. Então um exemplo disso que eu tomo para a minha vida foi o que aconteceu justamente comigo. Deus tinha um propósito na minha vida de um dia pastorear a igreja. E esse mesmo propósito também na vida da minha esposa, né? Então Ele pegou e nos uniu, e essa união cooperou por esse propósito dele, para essa vontade dele, tá? Porque eu confesso, não estaria conseguindo fazer a obra hoje da maneira que exerço um ministério se não fosse
através da adjuntora que Deus colocou ao meu lado, tá? Inclusive ela não pôde estar aqui nessa live hoje, mas vocês vão conhecer ela, tá bom? Ok, estamos aqui algumas pessoas assistindo, vamos dar continuidade. Então, quando alguém tem um propósito de Deus para viver e esta pessoa tem um relacionamento com alguém que está fora do propósito de Deus, sabe o que vai acontecer? Esse propósito de Deus na vida dessas pessoas não vai se cumprir, porque um está dentro do propósito e o outro não. Então essa é uma união sem propósito, tá? Eu vou estar falando a respeito do livro e você que tiver alguma pergunta, você pode deixar nos comentários, tá bom? Vamos lá. Primeiro, como surgiu a ideia do livro União de Propósito? Bom, a ideia desse livro, ela foi cooperando em momentos. Em cada momento cooperou para que a ideia fosse concretizada. O primeiro momento foi observando a vida dos pastores e dos líderes que estavam sobre mim. Pastores que me pastorearam, líderes que me pastorearam. Observando a vida deles, eu pude perceber essa união de propósito. Pessoas que foram chamadas por Deus para fazer a sua obra, que Deus tinha um objetivo, uma finalidade, para alcançar algo através da vida deles. E quando eu olhei para o relacionamento deles, cooperava para isso. Cooperava para o cumprimento do propósito de Deus. Então, o primeiro momento para que essa ideia surgisse no meu coração, para que Deus plantasse ela no meu coração, porque foi Deus que plantou no meu coração, né, este livro, através da inspiração do Espírito Santo, fui observando a vida das minhas lideranças, tá? O segundo momento foi quando eu ouvi, né, falar em um culto sobre relacionamento. Meu pastor falou no culto sobre relacionamento e ele citou o meu exemplo e o exemplo da minha esposa. Nesse tempo nós não éramos casados e ele estava falando sobre justamente relacionamento de jovens cristãos na igreja que estão dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo objetivo, dentro da mesma finalidade no reino de Deus. Então eu observei aquilo, fiquei muito atento àquilo. E naquela época ele falou assim, olha, por exemplo, ele citou meu nome, o Jones, a Marta, os dois estão no louvor da igreja. Porque se um não estiver no louvor e o outro não, um vai querer fazer a obra, o outro não vai querer fazer. Um vai querer ir para o ensaio do louvor, o outro não vai querer. Então quando casar vai ter conflito, vai ter alguns entraves. Então essa questão me chamou muita atenção. Então esse foi o segundo momento que a ideia foi plantada no meu coração, tá? E a concretização dessa ideia, ela se deu no terceiro momento, quando eu estava liderando jovens. Fiquei aproximadamente quase 3 anos liderando jovens na ICB Paraupebas, igreja pelo qual, né, fui enviado. E nesse período que eu estava liderando jovens, eu percebi algo. Eu tive contato com muitos jovens que tinham bastante potencial, né, no reino de Deus. Jovens que eu admirava, que eu olhava para eles e via com mais potencial do que eu. Em várias áreas eu percebia isso na vida desses jovens. E eu falava comigo, meu Deus, esse jovem deve ter um chamado muito lindo, um propósito do Senhor na vida dele deve ser muito grande. E observando esses jovens, mesmo eles tendo essa aptidão, essa vocação, né, acontecia algo com eles. Quando eles começavam a se envolver, a ter relacionamentos, aquela paixão pelo reino se esfriava, acabava. Então, observando muito desses jovens, inclusive alguns até, né, abandonaram a fé por causa de relacionamentos sem propósito. Eram relacionamentos que não tinham propósito, apenas por vontade. E isso me fez refletir muito sobre isso. Eu falei, mas meu Deus, muitos desses jovens poderiam ser pastores, líderes, nem poderiam missionários, ter um chamado maravilhoso, futuros levitas, líderes de ministérios, mas por falta de propósito no relacionamento que eles iniciavam, por falta dessa atenção, eles acabavam naufragando na sua fé. E, ou seja, né, aquela aptidão pelo reino, aquela disposição acabava e ele não dava continuidade. E alguns até abandonavam a fé. Então, eu falei, Senhor, eu preciso alertar a nossa geração de jovens sobre isso.
Eu preciso alertar eles sobre esses cuidados que eles precisam ter a respeito de relacionamento. Porque, querendo ou não, são fatores que podem levar você a ter sucesso lá na frente ou fracasso. Tá? O relacionamento que você tem pode contribuir para o seu sucesso ou pode contribuir para o teu fracasso. Tá? Depende de quê? Depende de como esse relacionamento está diante de Deus. Se é segundo o propósito e vontade de Deus, ou se é só segundo a tua vontade e o teu interesse. Então, eu comecei a escrever exatamente esse livro há 6 anos atrás, tá? Então, eu expliquei para vocês aqui como surgiu a ideia do livro. Se alguém tiver alguma pergunta no decorrer, você pode ficar à vontade, tá bom? Como surgiu a ideia do livro? Por que que eu escrevi? Bom, eu já quase respondi essa pergunta. Eu escrevi porque eu quero que outros jovens, né, tenham uma atenção para uma área que talvez eles não tenham prestado atenção. Que eles atentem para os fatores que poderão determinar o sucesso do seu ministério ou o fracasso do seu ministério. É aquela questão, você casou e fez uma escolha equivocada, você está comprometendo todo o seu futuro. Você tem que tomar muito cuidado com essa escolha. Ela precisa ser segundo a vontade de Deus. Então, eu escrevi para que esses jovens, que um dia observei, e inclusive essa geração de hoje, que tem muita aptidão para o reino, né, que se percebe vocação na vida deles, mas que, através das escolhas de relacionamento, acabam perdendo, né, o propósito que Deus tinha para as suas vidas. Ok? E segundo, eu escrevi porque esse livro é parte do propósito que Deus tem na minha vida, que é transbordar na vida de outras pessoas. Ou seja, aquilo que Deus fez na minha vida, né, aquilo que Deus faz na nossa vida, nós precisamos compartilhar para outras pessoas. Nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas. Então, é uma maneira de eu compartilhar na vida de alguém. Então, a principal razão por esse livro ter sido escrito são simplesmente pessoas, tá? É a razão para que pessoas sejam abençoadas. O tema central desse livro é relacionamento cristão, tá bom? E eu vou falar agora sobre alguns temas abordados. É uma resenha básica, tá bom? Alguns pequenos temas abordados. Por exemplo, nesse livro eu vou estar falando sobre a curiosidade dos jovens relacionada a relacionamento. Aquela curiosidade que às vezes ela não é uma curiosidade que vai gerar crescimento. Pelo contrário, é uma curiosidade ruim. É igual, por exemplo, a curiosidade a respeito das drogas. É uma curiosidade ruim. O jovem se sente muito curioso, é tomado por essa curiosidade e ele acaba querendo descobrir sobre isso e isso prejudica ele. Então, nesse livro eu vou estar falando a respeito da curiosidade de relacionamento. Curiosidade a respeito, por exemplo, o jovem que tem curiosidade a respeito do sexo, né? Aí ele fica curioso, ele quer descobrir algo a respeito sobre isso, e às vezes essa maneira que ele quer descobrir, ele acaba procurando descobrir através de fontes que não vão ajudá-lo, instruí-lo segundo a palavra de Deus, mas vai instruí-lo segundo os preceitos contrários aos princípios da palavra, tá? Então, segundo, essa ansiedade que os jovens têm, tá? Outro tema que estarei abordando aqui no livro, que vocês poderão ter contato, é como aproveitar a juventude. A gente sabe que existem muitas ideias de como aproveitar a juventude, mas como o jovem cristão aproveita a juventude? Como ele deve aproveitar essa juventude? Outro ponto que estarei abordando também é a respeito de o relacionamento de um jovem cristão. Será que esse jovem cristão que quer ter um relacionamento, será que ele realmente está preparado? Qual é o tempo certo desse relacionamento acontecer? Essas perguntas serão respondidas nesse livro.
Outro assunto também que estarei abordando aqui é quais os sinais que demonstram que aquele relacionamento vai dar certo ou vai dar errado. Quais os sinais que um relacionamento de um jovem cristão dará errado? Esses sinais, eles são muito importantes de ser observados pela vida dos jovens. Então, geração abençoada, eu acredito na geração de jovens, eu acredito no casamento de jovens, constituição da família, que os jovens eles precisam ter esse entendimento e se preparar para esse momento que é formação da família, casar, ter o seu ministério, viver a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus para as suas vidas. Tá? E por último, estarei falando sobre como é o casamento que Deus projetou para mim. E é claro, vai estar embasado aqui o meu testemunho de vida, né? A minha esposa, ela compartilha também um pouquinho do testemunho dela. Tá bom? Então, eu quero resumidamente falar isso para vocês, esses assuntos, tá? Essa pequena resenha. E eu quero ler aqui o prefácio. É só isso que eu vou poder adiantar até então, tá bom? Vamos lá. Eu vou estar lendo o prefácio. Relacionamento é um assunto bastante presente na mente das pessoas. Desperta curiosidade, principalmente daqueles que estão se aproximando desse período da vida. Afinal, a vontade de Deus é que o homem e a mulher não vivam só, mas que constituem família. O grande porém é que, em busca desse projeto, o ser humano acaba por se espelhar em padrões não estabelecidos por Deus, copiando o mundo e avançando o sinal vermelho. Ansiosos e curiosos, iniciam relacionamentos prematuros, fora do tempo, sofrendo consequências e prejuízos, e os leva para longe do propósito de Deus. União de propósito retrata o testemunho de vida do autor, de sua juventude até o seu casamento, abordando as dificuldades que são enfrentadas na juventude por decidir trilhar por um relacionamento de princípios. E relata uma firmeza de propósito na palavra de Deus que consolida a realização dos seus sonhos, expressando claramente que união de propósito vai além da união de duas pessoas no casamento. Um testemunho inspirador para jovens que querem ter um casamento alinhado com o plano de Deus. É abordado um direcionamento para os jovens cristãos esperarem e se preparar para o tempo certo de um relacionamento e aproveitar a sua juventude verdadeiramente envolvendo-se no reino de Deus. Você descobrirá qual é o tempo certo de iniciar um relacionamento, se está realmente preparado para assumir esse compromisso. Ok? Então esse é o prefácio, o livro União de Propósito, chegando ao casamento que Deus projetou. O lançamento será agora, sábado, dia 19 de dezembro, às 19h30, aqui no prédio da ICB Curianópolis, Rua Açaí, 120, bairro Centro, ok? Bom, eu vou estar deixando aqui no link da descrição o site, porque eu já inaugurei as pré-vendas do livro. Você que já quiser adiantar o seu exemplar antecipadamente e retirar no dia do lançamento, você pode estar entrando no site que estarei colocando aí na descrição. Deixa eu colocar aqui o site. Através desse site, www.dionisoliveira7.webnode.com, você pode estar antecipando, adquirindo através da pré-venda do livro, o seu exemplar que estará sendo reservado e entregue para você aqui no dia do lançamento, dia 19. Tá bom? Esta é a versão impressa. A versão e-book também será disponibilizada, né, através da plataforma Hotmart, tá? Inclusive a versão e-book também já está disponível através da plataforma Hotmart.
Você que quer adquirir a versão e-book, é só entrar na plataforma da Hotmart e pesquisar lá União de Propósito, né? Ou então você vai entrar no site uniãodepropósito.webnode.com, que também está disponível a versão e-book, ok? Tem pessoas que preferem a versão impressa, tem pessoas que gostam da versão e-book, porque você vai ler no celular, vai ler no tablet, no computador, tá? E você que quer receber na sua casa, tá? Você também pode pedir através do site que você vai receber na sua casa, tá bom? Alguém tem uma pergunta a fazer? As pessoas que estão acompanhando aqui a live, seja bem-vinda, Ângela. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, esse é o momento que eu estou liberando para as perguntas. E estarei respondendo algumas perguntas antes de finalizar aqui a live. Nós teremos outro momento, né, para estar expressando todos os agradecimentos a cada pessoa que foi usada por Deus, porque este livro ele não foi escrito, né, por uma pessoa. O Senhor me inspirou para escrever, mas Deus usou pessoas também. Cada pessoa que eu conheci no trajeto da minha vida, ela foi uma ferramenta de Deus usada para que as experiências vividas, né, fossem concretizadas em um aprendizado para a minha vida. Então eu louvo ao Senhor pela vida de cada pessoa que no decorrer desse processo contribuiu para a conclusão dessa história. Bom, esta é a capa. Aqui na frente nós temos duas alianças. E aqui atrás, na contracapa do livro, o que você precisa saber antes de casar. Ok? Descubra como Deus projeta os relacionamentos no reino. E tem uma foto aqui de um casal abençoado. Santidade, reino, relacionamento, propósito, casamento. Então que Deus nos abençoe. Nós já estamos finalizando e eu quero finalizar essa live agradecendo a Deus por essa oportunidade, tá? Quero agradecer a Deus porque isso é uma história que Ele está pintando na minha vida. Então, agradecer pela vida de cada pessoa que está acompanhando a live, que está assistindo, pela sua presença desde o início até o final. Obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero encerrar esta live agradecendo ao Senhor. Meu Deus, obrigado por este momento, Pai, que o Senhor está proporcionando na minha vida. Obrigado pela vida de cada pessoa que está acompanhando e que ainda vai assistir esta transmissão. Meu Deus, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o Teu propósito. E assim, como se todas as coisas têm cooperado na minha vida, Pai, eu oro para que na vida de cada pessoa, Senhor, em que eu tenha contato, meu Deus, eu possa transbordar o Teu amor na vida delas. Cada pessoa que eu tiver contato, eu possa, meu Deus, ser canal de bênção na vida delas. Assim como o Senhor tem usado pessoas para ser canal de bênção na minha vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença até aqui na live. Que Deus abençoe a sua vida. Dia 19 tem o lançamento oficial. Dia 19, lançamento oficial. Às 19h30 na Rua Açaí 120, Centro. Muito obrigado.